Muito bem, começando aqui nosso Blocult desta semana. Hoje, nosso domingo, já metade do mês de outubro. Olha aí, passando agosto, né? O ano passando rápido, já na metade do mês de outubro. E vamos que vamos, então, minha gente, falando aí, né? Tinha até comentado que ia dar um toque essa semana, falando um pouco sobre a questão do cinema, já que temos aí essa pegada cultural no programa, e queria aqui tratar mais especialmente, né, com relação ao filme Som da Liberdade, um filme aí dado como sendo de drama, crime, né? 2 horas e 15 de duração, ano de 2023, e direção de Alejandro Gomes Monteverde. Até o momento, uma soma e uma bilheteria de 217,3 milhões de dólares, tendo aí no Brasil o nome Som da Liberdade e em Portugal Sound of Freedom. Bom, o grande ponto aí do filme, né, a sinopse, assim digamos, fala sobre um ex-agente federal que embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina dos cruéis traficantes de crianças. Com o tempo se esgotando, ele viaja pelas profundezas da selva colombiana, colocando sua vida em risco para libertá-la. Bom, qual que é o grande ponto aí desse filme, né? E que tem gerado tanta polêmica? Inclusive setores de direita, não todos, né? Não vou aqui generalizar, mas setores também ligados a igrejas de cunho evangélico, mas católicas também, né? Cristãos aí de modo geral, em especial evangélicos, né, tem falado muito a respeito desse filme, fazendo aí toda uma divulgação, fazendo aí todo um apoio, né, uma apologia ao filme. E você provavelmente deve estar querendo me perguntar, né? Ah, André, mas pela sinopse do filme, né, pelo que está sendo colocado aí, qual o problema, né? Qual o que tem de errado em ficar defendendo isso, das pessoas gostarem desse filme e até pela temática, né, pela questão bonita que ele está colocando aí, o cara que está se arriscando, né, para salvar uma menina, para desmantelar uma quadrilha de traficantes de crianças, de pessoas aí que envolvidas, né, com diversos crimes, inclusive sexuais, com crianças e adolescentes, né? Bom, o grande ponto desse filme, da polêmica, é justamente, e por isso ele está sendo um tanto quanto queridinho aí pela direita e pela extrema direita de modo geral, é que essa tal quadrilha, esses traficantes, o roteiro, a forma como eles fizeram o filme, elaboraram toda a trama criada nesse roteiro, basicamente estabelece, né, coloca, dá a entender, fica como se movimentos de esquerda, grupos de esquerda, partidos políticos, movimentos sociais, entre outros aí, estivessem ou pudessem ter alguma relação, algum vínculo, ou fosse tudo parte de uma grande, entre aspas, máfia, de tudo parte aí de uma grande holding do crime, para justamente poder proteger, né, abafar e proteger os criminosos, os sequestradores, aqueles que raptam aí as crianças e fazem as diversas barbaridades quaisquer. Bom,
E aí vem a grande polêmica, né? Como eu disse, a grande parte aí da direita tá adorando, delirando com o filme, justamente por ser uma forma, né? Por estarem colocando aí, fazendo uma verdadeira antipropaganda a determinadas ideias, pensamentos da esquerda de modo geral. Porém, vamos lembrar também que aqui no Mesa de Debates, da mesma forma que não existe a direita, né, uma direita, também não existe a esquerda, uma esquerda. A gente tem aí vários pontos de vista, elementos, visões de mundo, estratégias, lutas dentro daquilo que a gente estabelece, coloca, né, aponta como a esquerda, seja ela a brasileira ou mesmo a mundial, o que aí seria algo muito mais complexo, né? Se já é bastante delicado quando a gente fala na esquerda brasileira, né? Imagina então quando a gente vai pegar e falar de outras partes do mundo também. A gente tem, por exemplo, aí as Farcs, né? Como o próprio filme fala aí da questão colombiana, eu particularmente, claro que isso é uma opinião própria, né? Não uma opinião do Mesa de Debates, não é uma opinião do Guilherme, do Ulisses, mas uma visão assim mais particular, né? E da qual nem discutimos assim a respeito, mas eu particularmente acompanhando aí todo o histórico, tudo que se desenvolveu, da mesma forma que a gente pega alguns partidos que outrora tiveram uma base, uma origem na esquerda, da mesma forma, eu não consigo considerar, por exemplo, as Farc, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, hoje, um grupo de esquerda. É triste, né, falar isso, e em que pese o poder da direita na Colômbia, né, e tudo que as ditaduras promoveram nesse país e na América do Sul de modo geral, toda a questão do imperialismo e assuntos que a gente nem precisaria aqui ficar repetindo, né? Mas ainda assim não acho que o que as Farc fizeram e atualmente, né, ainda fazem aí para se manterem, o sustentem, né, para a gente falar aí como sendo um grupo de esquerda. Mas claro que isso eu estou só abrindo, né, um parênteses para a gente estar colocando uma questão. Mas de qualquer forma, o filme tem essa grande polêmica aí por querer, de modo bastante resumido, tentar aproximar, né, ou dar ao espectador entender que esses crimes, né, principalmente o que o filme aborda envolvendo crianças, envolvendo aí um público infantil, seriam basicamente, grosso modo, promovidos, defendidos, sustentados pelos movimentos, grupos, partidos que têm aí vínculos, né, com a esquerda. O que é bastante irônico, porque inclusive muitos casos envolvendo justamente crimes contra crianças, fora tantos outros que a gente poderia citar, isso só pegando o Brasil, né, como exemplo, envolvem aí justamente personalidades bolsonaristas, personalidades da extrema-direita nacional ou até mesmo internacional, e que soa um tanto quanto esquisito, né? Quando você vê aquele discurso ultra moralista, aquela questão da preocupação com a família, com Deus, com a pátria, com a propriedade, e no final das contas, olha onde é que foi dar tudo isso, né? Por essas e outras, claro, eu acho que a gente, cada um é livre, né, sabe de si,
E quem quiser assistir, conferir, concluir com os próprios olhos, com as próprias opiniões, vá ver Som da Liberdade, né? Não estou aqui para proibir ninguém, apenas levantar mesmo uma questão, né? Uma polêmica que já está aí há alguns meses, né, sendo falado por causa do roteiro, né, de Som da Liberdade. Mas se quiserem aí uma singela opinião, aqueles que não quiserem assistir esse filme ou não gostaram da pegada, né, do roteiro, podem muito bem ir ao cinema a assistir Meu Nome é Gal, um filme aí que ainda não tive a oportunidade de ver, mas com certeza garanto aí que muitos vão gostar. Como eu havia falado num outro material, aqui no podcast Mesa de Debates, né? Vendo todos esses últimos acontecimentos e tudo aquilo que a gente busca falar e cobrir aqui no podcast, é preciso estar atento e forte. Então é isso, minha gente. Como eu disse, cada um aqui é livre e sabe de si. Quem quiser assistir Som da Liberdade, que assim o faça, né? Mas apenas saiba, tenha um pé atrás, compreenda qual é a pegada aí que o filme acaba colocando. De resto, era o que eu tinha a dizer. Um ótimo início de semana a todos. Beijo no coração e tchau!